Boa tarde, pessoal. Meu nome é Everton Mota e eu vou falar um pouquinho aqui sobre apelação. Apelação no Código de Processo Penal, né? Coisa que a gente já sabe, só como forma de revisar. Para alguns que ainda não conseguiram entender, muita gente faltou muita aula também. Então eu decidi fazer esse pequeno vídeo. Vai ser rápido, claro. Só vou falar o básico do que tem na apelação. Não sei tudo também do que interessa no que diz respeito à apelação, mas o que eu sei dá para passar na prova. E é isso que vocês vão precisar essa semana. Então vamos lá. Apelação. Primeiro, a apelação é feita em duas peças, ou seja, peça de interposição mais peça de apresentação das razões, ou apresentação das contras-razões, né? Então vê, o que a gente tem que botar na cabeça, vai existir duas peças, interposição e razões, ou pedido de juntada mais contras-razões. Isso a gente vai entender ao longo dessa revisão, mas vê só. O verbo que vocês vão utilizar é o verbo interpor, tá? Aqui de vermelho. É importante, pontua também. Na OAB às vezes eles costumam pontuar o verbo. É interpor. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência interpor recurso de apelação. Esse é o nome que vocês vão utilizar. O cabimento da apelação, né? Quando é que cabe a apelação? Vocês vão encontrar lá no artigo 593 do CPP, tá? Aqui, ó. Cabimento, artigo 593 do CPP. O artigo 593 tem 3 incisos. Provavelmente, para nossa prova de estágio e quem paga prática penal também, vai ser baseado no inciso 1º. O inciso 1º fala: cabe a apelação da sentença condenatória ou absolutória. Pronto. Se o caso concreto falar para você que houve uma sentença condenatória, então você já sabe, cabe o que? A apelação. Muito simples de encontrar, de saber quando é que cabe uma apelação. Isso aí vocês não vão ter dificuldade alguma. Agora é muito importante ler os outros incisos, né? O inciso 2, eu não vou ler de um em um aqui porque é só uma revisão. Vou mandar esse material para vocês vão ler e vão tentar interpretar. Mas o importante é você saber onde encontra, né? Onde você vai encontrar aqui? Artigo 593. Pegue seu código, marque o artigo 593. Leia os incisos, tente interpretar e não vai haver dificuldade. Aí vê só aqui, ó, as previsões do inciso 1 e 2 são de decisões de juiz singular. Já a previsão do inciso 3º, do inciso 3, né, é de decisão do tribunal do júri. Então cuidado, se for crime de homicídio, infanticídio, crimes dolosos contra a vida, então você vai se ligar que não vai ser mais no inciso 1º, mas vai ser pode ser no inciso 3º, uma das suas alíneas lá. Acredito que pra gente não vai cair sobre tribunal do júri, até porque a gente não viu, né? Então, pra gente o importante hoje é o inciso 1º, beleza? Então, bora passar. Qual é o momento processual? Qual é o momento processual que eu posso interpor uma apelação? Logo após a sentença, né? A gente já falou isso. Após a sentença. Se o caso concreto contar a vocês que houve uma sentença e ponto, e acabou, e você foi intimado, então qual é a peça? Apelação. Simples assim, beleza? Estrutura. A estrutura, para quem entendeu direitinho as alegações finais em memoriais, não vai ter dificuldade, porque a estrutura é a mesma. Todos os pedidos que você pode alegar nos memoriais, você pode alegar também aqui na apelação, beleza? Então já facilita, né? Quem não aprendeu, aí paciência, né? Vai ter que aprender. Mas também é simples, vamos lá. Eu coloquei aqui uma observação, né? Deve-se rebater tudo que o juiz errou na sua decisão.
geralmente o caso vai contar, vai descrever como foi que o juiz sentenciou o camarada, né? Vai dizer lá, na primeira fase da dosimetria da pena, ele considerou que o réu era reincidente e por isso agravou a pena para tanto. Tudo que tiver lá na sentença do juiz você vai rebater com o que for melhor para o réu, né? Caso você esteja fazendo uma apelação, né? Interpor a apelação e a apresentação das razões. Agora, se você for fazer contra-razões, aí é o contrário. As contra-razões ainda é mais fácil do que as razões, porque nas contra-razões você vai rebater tudo que foi falado nas razões. Simples assim. Se na razão ele pediu uma coisa, você vai pedir o contrário do que ele falou nas razões. A gente vai ver mais ou menos lá na frente e vocês vão entender melhor. Aí quanto à estrutura, eu separei aqui para vocês, ó, nessa parte, a estrutura, né, da apelação, que pode ser de 3 formas. Primeiro, o juiz deu a sentença e intimou você como advogado do réu para apresentar o recurso cabível. O que é que você vai fazer? Interposição mais apresentação das razões, beleza? Interposição mais razões. Agora, se o caso contar que já foi interposto o recurso de apelação, já foi apresentadas as razões, e você agora, como assistente de acusação, vai apresentar a peça cabível. Qual é essa peça? Contra razões de apelação, beleza? Toda apelação tem que ter razões e contra-razões. Aí cabe a você descobrir no caso concreto de que lado você está. Se você vai interpor a apelação, então você vai interpor e vai apresentar as razões. Simples. Petição de interposição. O prazo é de 5 dias e o fundamento está no artigo 593 caput do CPP. 593 caput do CPP, beleza? Essa é a interposição mais a apresentação das razões, que vem aqui, ó. Apresentação das razões. O prazo é de 8 dias e a apresentação das razões ou contra-razões está previsto lá no artigo 600. Pronto, aí misturou tudo, né? Calma, a gente vai tentar redigir uma peça aqui e vocês vão entender melhor o que é isso. Na interposição, quando você for citado para apresentar interposições mais razões, como se trata de prova, né? Trata-se de uma prova que você não vai ter 2 prazos diferentes, você vai ter que utilizar o prazo de 5 dias e o artigo 593, tanto na interposição quanto na apresentação das razões, certo? Caso o caso concreto diga que você vai apresentar apenas as razões, aí você vai ter que fundamentar no artigo 600 e o prazo é de 8 dias. Se o caso concreto disser a vocês que vocês vão ter que apresentar contra-razões, mesma coisa, ó, prazo de 8 dias, após a citação, né, claro, e com base no artigo 600. Se não deu para entender, paciência que a gente vai redigir uma peça aqui para vocês ficarem sabendo aí como é mais ou menos, né? Claro, estou aprendendo também, né? Aí eu coloquei essa observação aqui, ó. Na OAB, eu já falei, mas eu vou mostrar a vocês, ó. Deve-se abrir mão do prazo de 8 dias e interpor as duas no prazo de 5 dias. Que danado é isso? Quando você for datar a sua peça, qual era o certo? Na prática, o que era que você deveria fazer? Primeiro você vai interpor, certo? Você vai interpor com fulcro no artigo 593, um dos seus incisos. Aí qual é o prazo da interposição? 5 dias. Na prática, 5 dias. Depois o juiz ia receber, ia processar e ia intimar você novamente para você apresentar as contra-razões.
Aí sim, você ia apresentar as razões, no caso, né? Você ia apresentar as razões no prazo de 8 dias, com fulcro no artigo 600. Mas como trata-se de prova, você não vai ter esses dois prazos. Então, qual é o certo? O que é que a OAB cobra e o que vão cobrar na faculdade? Vão cobrar o seguinte: se você for interpor e apresentar razões ao mesmo tempo, o prazo vai ser de 5 dias, com fulcro no artigo 593, beleza? Vocês não vão utilizar o artigo 600, apenas o artigo 593. Estão entendendo, né? Espero que sim. Aí aqui eu fiz um quadro, ó, deixa eu botar ele numa página única. Eu fiz um quadro, um resumo, né, da interposição e das razões, para a gente entender melhor. Competência, preâmbulo e assim vai. Mas vamos lá. Na interposição, quando eu vou interpor, a apelação é feita em quantas peças? Duas peças, né? Interposição mais razões. Na interposição, a competência, qual é o endereçamento? Para quem eu encaminho a interposição? Você vai encaminhar para o juiz ACOL, juiz do primeiro grau, o juiz que proferiu a sentença, beleza? O juiz proferiu a sentença, então você vai interpor a apelação perante ele. Você vai dizer: excelência, com outras palavras, né? Estou querendo apelar aí da sua decisão, em que pese o seu notório saber jurídico, mas eu vou apelar. O senhor fez besteira. Então, beleza. A interposição vai para o juiz ACOL, o juiz que proferiu a sentença. Preâmbulo. Qual é o preâmbulo da interposição? Você vai colocar o nome do seu cliente, vai dizer que ele já está qualificado nos autos do processo número tal, vai colocar o advogado, né? Vai dizer que você é o advogado, não precisa de procuração, mas é bom colocar, né? Já que trata-se de prova, vai que o professor cobre, né? Vai colocar o verbo, qual é o verbo? Interpor, o nome da peça, qual é o nome da peça? Recurso de apelação, com fundamento no artigo 593, inciso 1 do CPP. Ou qualquer outro inciso lá, né? Mas para a nossa prova, provavelmente vai ser esse aqui, ó. Dos fatos. Lembra que eu estou falando da interposição. Dos fatos. Tem na interposição? Não, claro que não. Os fatos não interessam mais ao juiz ACOL. Porque ele já sabe. Se ele proferiu a sentença, então ele já sabe. Os fatos só vai existir lá nas razões. Beleza? Do direito, tem também na interposição? Negativo. A interposição você só vai dizer ao juiz ACOL que quer recorrer. Somente isso. Vai pedir para ele receber e processar e encaminhar para o tribunal, que é quem vai poder reformar a sentença, beleza? Nos pedidos, o que é que deve conter? Nos pedidos da interposição. Vamos lá, deixa eu centralizar aqui. Recebido e processado. Atenção a essas duas palavrinhas aqui. Se não tiver, vocês já vão começar perdendo ponto. Você vai dizer o seguinte: ante o exposto, requer seja recebida e processada a presente apelação e encaminhada juntamente com as inclusas razões ao Tribunal de Justiça do Estado X. Se tiver Estado, bota. Se não tiver, ao Tribunal de Justiça do Estado. Termos em que pede deferimento, local, data. Qual é a data? Prazo de 5 dias, né? A gente está falando da interposição, beleza? Pronto, acabou a peça de interposição. A gente vai redigir um aqui para vocês se ligarem. Aí vê, fiz a peça de interposição, beleza? Qual é a segunda peça? A apresentação das razões. Em regra, a apresentação das razões. As razões vão ser encaminhadas para quem? Eu acabei de falar. Tribunal ad quem? Para o juízo ad quem, né? Ou juiz ad quem, tanto faz. É para a segunda instância. Você interpôs aqui na primeira instância e apresentou as razões na instância superior. Estão entendendo? Você disse: juiz, eu quero recorrer. E as razões você vai encaminhar para o tribunal. Tudo isso numa peça só, né? Como trata-se de prova, a gente vai fazer um atrás do outro. Não precisa ser um numa página, um na outra, não.
Se tiver espaço, você faz a interposição numa página, as razões você segue nas outras páginas. Se não tiver espaço, pode ser seguido, porque a gente está falando de prova, ok? Então, ó, você vai encaminhar ao Egrégio Tribunal de Justiça. Essa é a forma de tratamento, né, do Tribunal de Justiça. Egrégio Tribunal de Justiça. Na outra linha, Colenda Câmara. Na outra linha, Douto Procurador de Justiça. É só uma babada, né, que você dá aí. Encaminha ao Egrégio Tribunal de Justiça. Mas você cumprimenta aí a Colenda Câmara, o Douto Procurador, o Douta Procuradoria, tanto faz. Beleza? Atenção, a gente está falando de quê? Das razões agora, né? Então você fez o endereçamento para o tribunal, cumprimentou a Câmara, cumprimentou a Procuradoria, aí você vem para o parágrafo da hipocrisia, né? Os professores aí costumam chamar de parágrafo da hipocrisia. Por que o parágrafo da hipocrisia? É uma introdução antes dos fatos, que você vai dizer assim: em que pese o notório saber jurídico do juízo a qual impõe-se a reforma da R-sentença. Se não, vejamos. Ponto. Aí você vai lá. Dos fatos. Aí você vai narrar os fatos, vai dizer onde está, vai dizer qual foi a pena que o juiz impôs, né, ao réu. Vai contar os fatos. Na verdade, você vai contar o que aconteceu durante o processo e onde o processo parou. Beleza? Mas antes disso vem o parágrafo da hipocrisia. Vai dar 2 linhas ali, mais ou menos. A gente vai redigir, vocês vão ver. Dos fatos, tem nas razões? Claro, nas razões tem. Na interposição não tem, ó, aqui, ó, não tem. Mas nas razões tem. Vai fazer o resumo que eu já falei, né? Do direito, tem nas razões? Claro, né? Claro que tem. Do direito, o que é que vocês vão fazer? Vai seguir os mesmos do memoriais, né? Os mesmos direitos aí dos memoriais. Aí você vai começar com o quê? Tese de nulidade. Depois de nulidade, você vai verificar se tem caso de extinção de punibilidade. Depois de extinção de punibilidade, tese de mérito, né? Tese de mérito são aquelas teses que afastam os elementos do crime, né? Afasta a tipicidade, afasta a ilicitude e afasta a culpabilidade. Essas são as teses de mérito. Depois de você falar da tese de mérito, você vai para as subsidiárias de mérito. Que vem o que? Desclassificação, aplicação da pena base, circunstâncias atenuantes e agravantes, lá, né, no artigo 65 e em diante. Você vai falar depois causa de aumento e diminuição de pena, tudo isso na subsidiária de mérito. Igual aos memoriais. Só que você vai falar aleatoriamente, não, né? Tem uma sentença, você vai rebater os pontos fracos da sentença. O que o juiz errou na sentença, você vai rebater aqui. Por isso que ela se torna menor, essa peça de apelação, ela se torna menor do que os memoriais. Porque nos memoriais você vai ter que falar tudo. Já na apelação, você não precisa falar tudo. Você vai falar, rebater o que o juiz errou na sentença. Beleza? Então, aí depois, lá no final vem, né? Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O sursi penal, lá do artigo 77 do Código Penal, né? Aqui a substituição da pena está lá no artigo 44. Antes disso, antes disso você vai falar do regime inicial. Vamos dizer, o réu pegou uma pena de 3 anos, então era para ele iniciar no regime aberto. Aí o juiz foi e colocou ele no regime fechado, sem fundamento nenhum. Sem fundamentação. O que é que você vai pedir? Você vai pedir que ele seja iniciado no regime aberto, né? Que ele possa iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, B e C. Na linha C é o aberto, na linha B é o semiaberto e na linha A o fechado. Então, tudo está no código. Basta você saber marcar o vademecum. Dos pedidos. Nas razões, o que é que a gente vai pedir? Vê, atenção aqui. No pedido de interposição, a gente pediu para ele receber e para ele processar, né? Que seja recebido e processado e encaminhado com as inclusas razões, beleza? Na
Na apresentação das razões, a gente vai pedir que seja conhecido e provido para. Então, ante exposto requer que seja conhecido e provido para. Para o quê? Para as teses que você encontrou, entendeu? Para anular o processo ab início, uma vez que existe uma nulidade, disse, conforme artigo, onde é que está o artigo da nulidade? 564. Artigo 564. Vai lá no 564 e veja se tem alguma causa de nulidade. Se tiver, você pede para anular ab início, caso seja uma anulação desde o início, ou uma anulação a partir do ato que foi nulo, entendeu? Então daí você segue, né? Declaração da extinção da punibilidade, se tiver alguma tese, né? Absolvição em caso de teses de mérito. Toda tese que exclui a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade, você deve pedir a absolvição. E a absolvição dessa apelação é baseada em que artigo? No 384, se não me engano, no 384. Não é no 397. O 397 só se utiliza lá na resposta à acusação, beleza? Aí desclassificação, início de cumprimento de pena, tudo que você colocou lá no mérito, né, nos direitos, você vai pedir aqui. Recorrer em liberdade, né, tem que lembrar, a não indenização e assim por diante. Você pode alegar, você pode alegar tudo, mesmo que não tenha no caso. Só que isso aqui é quando você tem tempo e tem espaço, beleza? Mas para a prova, basta você rebater o que o juiz errou lá, ou que o juiz deixou de ver, né? Alguma coisa, exemplo, o réu tinha direito à substituição da pena, o juiz não viu, então você vai lá e diz: excelência, o juiz a qual não viu, então tá aqui, ó, ele tem o direito, beleza? Entenderam, né? Aqui, ó, tem a redação da peça, eu vou mandar para vocês, razões de recurso, beleza? Só que nessa redação da peça, eu vou dar uma pausa aqui e vou gravar outro vídeo para a gente redigir juntos. Aí a gente aprende melhor, beleza? Então até mais, espero ter ajudado e uma boa prova para todos vocês.